Olá, olá a todos, boa tarde. Estamos ao vivo. Vamos esperar um pouquinho, para as pessoas se conectarem, entrarem no link. Então, boa tarde a todos, né. Enquanto as pessoas vão acabando de chegar, vou dizer que a gente está aqui ao vivo no LinkedIn, na página do CMA, fazendo mais uma live de uma série de eventos online que o Campus Melo, em parceria com o DLA Piper, vem fazendo. Bom, já tem quase 1 minuto que a transmissão está ao vivo, então vamos começar aqui em atenção a quem entrou pontualmente nesse horário do almoço, já na hora que todo mundo já quer sair, então é uma honra ter todos aqui conectados, e seguir o horário é de bom tom, né, principalmente na hora do almoço. Eu sou a Carolina Caiado, sócia da área de Direito Público e Assuntos Governamentais, do Campus Melo Advogados, em parceria com DLA Piper. Hoje é um dia muito importante, porque nessa live sobre meio ambiente e investimentos públicos, um panorama das ações sustentáveis mais relevantes para empresas e gestores em 2022, nós vamos ter aqui como participantes a Ana Paula Chagas, que ingressou recentemente no CMA como sócia na área ambiental. Além de ser uma advogada brilhante, de ser nossa sócia, a Ana Paula é uma pessoa maravilhosa, uma mulher, assim, incrível, além de linda, mineira, maravilhosa até falar chega. A Ana é uma pessoa que tem muita experiência, na área ambiental, atuou aí em grandes bancas, atuou como in-house, uma pessoa que tem mais de 20 anos de experiência no mercado, é uma pessoa de que eu sou fã e grande admiradora, então é uma honra tê-la como amiga, como colega. Contando um pouquinho da trajetória da Ana, que é, assim, extraordinária, ela saiu então de Minas e foi direto para Paris, simplesmente, onde ela cursou e se graduou como mestre em Direito Ambiental na Université Paris 1, tá certo, Ana? Isso. Panthéon-Sorbonne. Então, assim, gente, a mulher é um luxo só, é pura maravilhosidade em pessoa. Os rolês dela envolvem, assim, ir para a COP, acompanhar a comitiva do governador, é assim, é um trem, né. E além da Ana, né, a gente também tem um outro convidado muito maravilhoso que topou no último segundo, o Diogo Bardal, que é do IFC, vamos ver se ele já está aí. Olha ele Oi, Olá, pessoal. Diogo, tudo bem? Aê! Então, gente, ó, o Diogo é o nosso convidado de honra, né? É super especial, Diogo, muito obrigada por ter entrado assim super no último segundo. O Diogo é do IFC, o que dispensa apresentações, é um dos multilaterais mais relevantes na área de investimentos públicos. Ele trabalha lá desde 2016 como oficial de operações associado, acompanha a carteira e o pipeline de todos os investimentos do Brasil, desenvolvendo e acompanhando aí a estratégia da atuação no banco. Antes disso, ele trabalhou como analista de pesquisas, conduzindo diversos estudos de mercados no Brasil, atuou na Controladoria Geral do município de São Paulo, que é um dos primeiros órgãos de controle interno no nível local, que é uma coisa rara, né, Diogo, de ter. A gente tem aqui não Sim. só essa controladoria, mas também o Tribunal de Contas do município, né, que existe só aqui no Rio. Ele é graduado em Economia pela USP e em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. E, além disso, ele tem mestrado em Economia pela Universidade de Estudos de Siena. Então, Diogo, seja super bem-vindo à nossa live. Muito obrigada, né? Agora sim, feitas as apresentações dos nossos convidados ilustres, tem aqui alguns recadinhos que eu queria deixar para vocês. Nós estamos gravando essa live. Tem algum problema, Diogo, do ponto de vista de compliance, do AFC? Podemos gravar? Não, Então, pode gravar. tranquilo. Então, estamos gravando. Ela vai ficar depois disponível na página do CMA, no YouTube. Além disso, a gente tem aqui um chat para perguntas e respostas. Então, quem quiser mandar os comentários, mandar as perguntas, depois no finalzinho a gente lê e comenta. E antes de passar a palavra primeiro para a Ana e depois para o Diogo, eu gostaria de convidar a todos, para quem ainda não se inscreveu e não conhece, a minha área de Direito Público e Assuntos
governamentais, a gente faz uma newsletter com muito carinho, que chama Público e Notório, nossa carinhosamente conhecida como PIN. Todo mês a gente coloca em análises, faz uma curadoria muito cuidadosa de informações relevantes no setor público. Então, eu pedi para o pessoal aqui do CMA colocar aqui na tela, né? Está passando aí o lugar para vocês se inscreverem. Enfim, quem puder, é super legal. Bom, então, sem mais delongas, Ana, eu acho que a gente queria começar essa live ouvindo um pouco assim como expert em sustentabilidade. O que é isso, né? A tão famosa sustentabilidade no mercado hoje, né? O que é? O que implica isso? Você acha que isso é algo que veio para ficar ou vai ser mais uma onda que vai ter aquela moda, todo mundo fazendo no começo, e depois vai entrar mais como um paperwork nas empresas do que como uma prática em si? Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer muito aí as gentis palavras, Carol, por ter, né, a forma como me apresentou. Considerando que você é minha amiga, a gente pode descontar uma metade aí, né? Mas tudo bem. Uai, gente, mas se os amigos não elogiarem, quem vai, né? Quem vai, né? Então, os amigos Graças a têm que Deus. ser expansivos nos elogios. Legal, agora eu só faço live com você abrindo. E, Diogo, obrigada aí mesmo por estar com a gente. É muito legal, principalmente poder contar num assunto desse com a visão do IFC e como isso impacta para os investidores, né? Como é que eles veem essas questões ambientais de investimentos de infraestrutura, né? E como isso impacta para eles. Bom, com relação à questão da sustentabilidade, Carol, esse tema não é novo, né? Eu estou há 20 anos, tenho 20 anos aí de experiência profissional, atuando especificamente com direito ambiental, e esse é um tema já bem antigo, né? Principalmente, ele surgiu muito no ambiente internacional e depois ele acabou sendo internalizado aí para os países, né? Então, tem toda uma evolução que veio do direito internacional, de todas essas grandes conferências que foram organizadas pela ONU. Então, o conceito ele foi evoluiu muito com o tempo. A expressão desenvolvimento sustentável surgiu em um dos estudos preparatórios para uma das conferências da ONU. Então, não é um assunto novo, né? Ele só voltou com muita força, digamos assim, né, ele entrou em pauta com muita força aí, mais ou menos final de 2018, 2019, quando a gente começou a ter, então, o olhar do investidor para isso de uma maneira mais forte, né? O investidor, ele entendeu, ele percebeu que isso era um fator relevante para investimentos. Então, aí o tema surgiu agora com essa, né, muito na moda o ESG, mas também não é um tema novo, o tema ESG é um tema que já existe há muito tempo, né? Ele surgiu a primeira vez de uma carta que foi endereçada para os CEOs de empresa também pela ONU, e a sustentabilidade ela é um pouco mais ampla que o ESG. Muita gente fala que é a mesma coisa, mas ela é um pouco mais ampla. O ESG, na verdade, você vai olhar muito como isso impacta a questão financeira da empresa e quais são os riscos, né? Como é que isso é refletido nos riscos das empresas, né? Então, por isso que isso é tão relevante para o investidor. Já a sustentabilidade já é quase uma filosofia, assim, digamos, de vida. Ela também visa a perenidade do negócio, né? Por isso que se fala de sustentabilidade, porque você tem questões que podem afetar o negócio, então, que é importante que o negócio considere, mas ela vai aí um pouquinho além dos aspectos meramente de riscos, né? Então, é como se fosse uma evolução, digamos assim,
do negócio e da empresa. Então, é um assunto que veio para ficar, sim, né? E está tomando força cada vez mais, quando a gente, todos os anos, agora, né, quando tem o World Economic Forum, sempre na planilha de riscos que eles divulgam, a gente vê questões ambientais ali destacadas, que são relevantes. Todo ano a gente aguarda o pronunciamento do Larry Fink, que é a carta que ele endereça aos CEOs, né, que ele é o presidente aí do maior fundo de investimento do mundo, né? Então, ele tem mais de 9 trilhões aí que ele administra, 9 trilhões de dólares. Então, é um fundo muito relevante. Então, são questões que vieram para ficar. Ótimo, muito bom. Então, agora vou passar a palavra para o Diogo. Diogo, da sua perspectiva aí, com o chapéu do AFC, o que vocês olham, né, em questões de sustentabilidade, quando vocês estão olhando projetos, definindo estratégia? O que é isso para vocês? Uhum. Sim, acho que vale a pena dizer contar um pouco sobre o AFC no Brasil. Então, a gente opera no Brasil fazendo investimentos, financiamento de longo prazo, desde 1956, quando financiamos uma fábrica da Siemens aqui no Brasil. E hoje a gente já tem uma carteira de quase 4 bilhões de dólares, sendo que mais ou menos um terço disso fica no setor de infraestrutura. Então, desde energia renovável até estradas, logística, portos, geração de energia, enfim. Então, são projetos de grande porte, em geral, com financiamentos de mais de 100 ou 200 milhões de dólares, né, que o AFC financia, e que a gente também pode também ajudar a trazer outros bancos, outros financiadores internacionais para completar o financiamento quando nós não conseguimos sozinhos, né? Então, acaba tendo um impacto muito grande, porque são projetos que acabam mudando a vida das pessoas, né? Pensam numa grande cidade, por exemplo, um projeto de saneamento, né? No qual a gente fala, né? A vida das pessoas depende, né, do acesso à água tratada e a qualidade de vida que elas têm, e no final a produtividade, né? Então, do trabalho, do que a economia gera, né? Quando você demora 3 horas para chegar no seu trabalho, a sua produtividade cai, né? Então, com os projetos de mobilidade tem esse impacto não só de clima, de reduzir emissões, mas também de muitas vezes aumentar a produtividade dentro de uma cidade, dentro de um país, né? Nós também investimos no setor de educação, saúde, a gente tem uma carteira de venture capital com investimento em alguns fundos e em startups, por exemplo, né? Também investimos em instituições financeiras, principalmente em projetos que visam financiar pequenas e médias, uma carteira de pequenas e médias empresas, que também é onde grande parte da inovação acaba acontecendo, né? Então, para cada um desses projetos, a gente aplica um framework, né, de ESG, desde o início, quando nós começamos a discutir um projeto, quando está ainda no estágio conceitual, a nossa grande pergunta é como que é a governança dessa empresa, dessa organização? Será que ela é sozinha, é uma organização de um dono só, ou ela responde aos stakeholders, ela tem um board que funciona, não é só no papel, ela tem controles internos que não são pro forma, né, e tudo mais. Então, e aí a gente vai analisar a questão financeira e tudo, e temas socioambientais. Mas acho que um ponto que eu queria colocar aqui sempre é que nós sempre olhamos além do compliance, né? Então a gente não está só olhando para os projetos enquanto se eles cumprem a lei, né? Essa Muito bom, Diogo. Questão trabalhista, não, cumpriu a legislação trabalhista. Não, como que são as condições de trabalho, né, de forma geral, e como que colocam? Não sei se eu posso projetar aqui 3 slides, na verdade. Claro, Diogo, por favor. Não, tá super interessante. É isso mesmo, né? Explicar o que é esse conceito para as pessoas,
que eu adorei essa sua fala, né, que é mais do que cumprir a lei, né, é realmente uma questão de cultura, de hábitos, de engajamento. Por favor, se você não Vocês conseguir, a gente conseguem ver pede aqui ajuda. esse slide? Acho Acho que que vai está Conseguem ver? tá carregando. aparecendo, pode ir, Ah, Apareceu. carregou, certo. pode ir. Então, assim, para todo projeto que nós analisamos, né, seja ele uma uma estrada ou um projeto de saneamento, por exemplo, um projeto muito interessante que nós fizemos recentemente foi com a Corsan, né, que é a empresa de saneamento do Rio Grande do Sul, no qual ela tinha lá no início do projeto um nível de perda, né? Agora eu não lembro exatamente, mas sei lá, 40%. Aí, ao longo do termo do empréstimo, se a empresa atinge 35%, por exemplo, ela reduz 5 pontos percentuais no nível de perda na distribuição de água, o valor do empréstimo cai alguns basis points da taxa de juros, né? E assim como outros projetos, então normalmente nós pactuamos um plano de ação junto com a empresa, então ao longo do termo do empréstimo, uma série de objetivos tem que ser atingidos do ponto de vista socioambiental, e isso fica plasmado no contrato de financiamento, assim como o pagamento das parcelas, né? Então, vamos dizer, você paga em 10, 12 anos, mas se você não cumprir os condicionantes socioambientais daquele financiamento, o AFC pode, por exemplo, pedir o pagamento acelerado ou até o pré-pagamento daquele empréstimo para sair, né? Para que aquele projeto saia da nossa carteira, porque ele acaba representando um risco. E a gente vê. Gente, Diogo, nossa senhora, esse trem é legal demais. Mas olha, é recente isso ou isso sempre esteve nos Não, contratos? Que eu te sem. confesso que eu não tenho muita vivência em contratos Nos, de financiamento. nos contratos do AFC, né, de longo prazo, isso sempre, vamos dizer assim, desde os anos 80 que a gente refinou esse modelo de padrões de desempenho, né, eles aparecem. Então, por exemplo, a gente fez projetos com o GNA de gás natural, né, no passado em projetos de mobilidade, estradas e tudo mais. Quando nós assessoramos os governos para fazer PPPs e concessões, nós também, o nosso time de PPPs, ele também tem esse foco, né? Ao desenhar lá o contrato, o edital, todos os estudos técnicos, a gente tem uma preocupação socioambiental também. Será que esse projeto vai seguir os nossos padrões de desempenho, né? E a gente faz de tudo para conseguir colocar isso nos contratos de concessão. Então, de uma maneira bem resumida, assim, os padrões de desempenho são esses 8. Então, em primeiro lugar, o mais importante, né, que é o gerenciamento de risco. Quem não gerencia risco não sabe o risco que está tomando das coisas, né, das suas operações, dos seus condições de trabalho, eficiência no uso de recursos naturais, né, água, emissões de carbono e energia elétrica, etc. O engajamento com a comunidade, então muitas vezes um projeto, vamos imaginar, por exemplo, aqui no Brasil nós não temos projetos na área de mineração, mas na África tem alguns. Como que a empresa engaja com a comunidade para gerar empregos, para conseguir ter um programa de compras locais, para desenvolver outros setores econômicos que podem ajudar a diversificar a base econômica daquela região, né? Então hoje temos essa discussão muito importante das cidades, né, em Minas Gerais, como Brumadinho, depois dos desastres, né? Porque Como diversificar. a atividade, quando você tem uma atividade de grande porte, assim, que acaba sendo a maior geradora de empregos da cidade, a cidade fica um pouco refém daquela atividade, né? E aí, Exatamente. quando você tem algum problema, e aí, como você citou o caso de Brumadinho, né? Perde-se aquela fonte de renda principal da cidade. Então, você começa a ter realmente uma série de problemas. Então, é importante essa Exato. diversificação, né? Muito importante. E assim, em geral, né, uma mina, ela vai explorar por 40, 50 anos, né, às vezes até mais. Então é um tempo em que você consegue de fato ter um plano de desenvolvimento para a região, né, alguma coisa de mais de longo prazo, né, e abre-se muitas oportunidades. A parte também
de reassentamento também, quando existe um projeto que o UFC financia que tem reassentamento, isso é tratado de um jeito muito, muito, muito sério, né? Porque você está mexendo onde as pessoas vão morar, tudo, né? Os meios de vida que elas têm, a parte de biodiversidade, né? Também, por exemplo, vamos imaginar um projeto é, é, de linhas de transmissão, né? Como que aquelas linhas de transmissão podem ajudar a manter a biodiversidade em áreas remotas e tudo mais. Populações indígenas, que no caso do Brasil aqui incluem também as populações tradicionais, os quilombolas, né? Quando a gente tem um projeto que tem esse componente que ativa, né? A gente chama que é um gatilho, né? Gatilho do Performance Standard 7, o projeto fica bastante complexo, né? Tem um processo de consulta muito amplo e também da parte de herança cultural, né? Patrimônio histórico, arqueológico e tudo mais. Então são cuidados que são tomados, né? Aqui vocês podem ver, por exemplo, o nosso portal tipo um portal da transparência, né? Então aqui vocês podem pesquisar, por exemplo, todos os projetos do AFC. Aqui eu coloquei um na Costa do Marfim, mas você pode pegar todos do Brasil e tem lá uma descrição do que é o projeto e o que ele busca atingir. Todos os projetos do AFC têm um aspecto de desenvolvimento, né, de objetivos de impacto de desenvolvimento, né? E aqui você pode ver também o plano de ação. Então aqui vocês verem aqui, por exemplo, tem um plano de ação para o PS1, que é o de gerenciamento de risco, né? Então, o AFC vai ajudar a ter um plano de gerenciamento de risco. O objetivo aqui não é pegar clientes perfeitos, tá? O objetivo é você pegar clientes que tenham capacidade de dar um próximo passo e elevar o nível de todo um mercado, né? E eu acho que esse é o papel que os bancos, que o sistema financeiro Nossa, tem gente, no genial. setor, né? Nossa, Tem que eu mudar. encontrei Jesus aqui, né, nessa live hoje. Não, porque quando eu participo, Diogo, eu sempre, minha área é bem direito administrativo, né? Então a gente está Sim. muito focado ali nas normas brasileiras e tal, e não para refletir um pouco sobre isso. Isso que você está falando já está na nova lei de licitações, né? Lendo a lei assim para a gente olhar o que veio. Ela traz aí, era até uma pergunta que eu tinha colocado, ia colocar, já vou encaixar aqui, né, porque está quente aqui o assunto, que é colocar como critério de remuneração variável do contratado, em qualquer tipo de contrato, a sustentabilidade ambiental. E aí eu estava conversando hoje com a Ana mais cedo, gente, mas precisa regulamentar isso, né? Como é que a gente regulamentaria? E ouvindo a sua fala, já tem aí uma série de KPIs desenvolvidos pelo IFC que podem ser incorporados na regulamentação que virá, né? Sim. Espero E que veja, seja. tem vários princípios internacionais, né? Como o do próprio os princípios dos green bonds, os princípios dos empréstimos verdes, né? Que eles vão estabelecer esses indicadores de desempenho. Os indicadores, você precisa sempre ter um processo de monitoramento. Então, a cada 3 meses, tem uma equipe de portfólio, né, que vai revisar aquele plano de ação, vai entrar em contato com o cliente, né. Existe um processo, né. Não é só você assinar, porque o que às vezes tem assim, no Brasil, né, é que você tem uma série de regras no início, né, aí depois que o barco saiu, né, aí não se verifica mais. Ou seja, às vezes se é muito rígido ali no início, e aqui você às vezes precisa ter flexibilidade, porque, como eu disse, né, os nossos clientes não são perfeitos, eles vão ter problemas, né? Vão ter problemas que vão ser mapeados e vão ser identificados durante o due diligence, né? Mas no plano de ação é que esses problemas vão ser corrigidos. Aqui, e aí a provocação que eu faço para vocês é, bom, se esses concessionários, né, que são selecionados pela lei de licitação, quando eles vão emitir uma debenture verde, por exemplo, eles estão sujeitos a esses indicadores, por que eles não podem estar sujeitos a esses indicadores no próprio contrato? Ou mesmo que esses indicadores sejam muito parecidos, né? De modo que ele vai conseguir se financiar muito mais de um jeito mais barato, para prover aquele serviço, aquele que foi contratado, e o poder público vai ter uma camada a mais de segurança, né? Que você fala assim, agora não sou só eu controlando, são os financiadores, né? Então buscar harmonizar isso, eu acho realmente me parece
muito importante, assim, né? Mas a E gente já começa a ver um certo movimento, né, que aí começou com o Banco Central e a CVM também, de incluir essas questões nas regulamentações, né? Exato. Então, isso está começando, a gente está começando a se movimentar do ponto de vista regulatório para criar justamente as regras, né, que devem ser seguidas aí por quem está buscando um investimento no mercado. É. Né? Isso é muito, e é importante ter uma uniformização, digamos assim, para trazer justamente segurança jurídica também, porque a gente tem muitos estándares, tem muitos frameworks, né? Quando a gente fala aí dessas questões de sustentabilidade, ESG, como não é, a gente não consegue regular isso completamente pela lei, né? Porque justamente a questão do ESG e a questão da sustentabilidade é você fazer além do que está na lei, né? O que está na lei é obrigatório, é tipo assim, é o piso. Isso aqui é o mínimo, você tem que cumprir, né? Então, a questão da sustentabilidade, quando a gente ultrapassa aí o padrão legal, é que é o grande desafio, né? Aonde a gente vai buscar essas premissas que têm que ser atendidas, porque também se uma pessoa ou uma instituição escolhe uma premissa diferente, um framework diferente, alguma coisa que o outro que o concorrente não aplica, você também começa a gerar distorções de mercado. Exato, exato. Né? E até sobre esse tema, né, eu sempre lembro ali porque como administrador público, um pouco de direito administrativo eu estudei, né, mas assim, a gente sempre lembra do Decreto-Lei 200, né, que ele fala uma hora assim, bom, o custo do controle não pode ser maior do que o benefício que o controle cria, né. Então, às vezes, a gente cria frameworks muito complicados, difíceis de medir, difíceis de atualizar, difíceis de monitorar, que acabam não sendo simplesmente aplicados, né? Ou você cai num formalismo, né, que é muito ruim, que gera custos, ou ele não é simplesmente aplicado, vira uma letra morta em algum lugar e tal, né? Então, e isso que eu acho que a gente deve buscar evitar, né? Mas uma outra coisa que eu queria trazer por último, até esse é o último slide que eu vou mostrar, é esse Ô, mecanismo, Diogo, por quê, você né? fica à vontade, que isso aqui tá Tá, uma aula, tá tá. maravilhoso, tá? Pode Não, falar. é que o mecanismo é assim, normalmente a gente pensa assim, por que que os financiadores estão preocupados com ESG, né, ou por que que as empresas estão preocupadas e tal, e a gente sempre pensa primeiro numa questão de comunicação, de imagem, né, você vai emitir um green bond, vai emitir um sustainability linked loan, bond e tal. Mas aqui tem riscos socioambientais que se materializam como riscos de crédito e riscos financeiros, né? Então, por exemplo, eu sempre conto o exemplo né, a mineração no Peru, por exemplo, né? No Peru tem vários projetos de mineração, tem muitos conflitos com as comunidades locais, e a exemplo de que ocorre em alguns lugares do Brasil, quando existe um conflito muito acentuado, fecha-se a estrada, né, para a operação, não sei o que, fecha tudo, ou o Ministério Público, né, faz uma liminar, caça licenciamento ambiental, tal. Quer dizer, todos esses dias de operação, quanto que eles custam, né? E os seus financiadores que estão esperando, que tudo que eles querem é receber o dinheiro deles de volta, né, do empréstimo, e aí você não está gerando receita para pagar o empréstimo, né? Então, os riscos socioambientais geram riscos de crédito, né? Uma inadequação no uso da água, um uso ineficiente da água, pode comprometer a sustentabilidade de longo prazo daquele projeto, né? Então, imagina, uma vez a gente analisa um projeto de agricultura, né? E a principal pergunta do comitê de investimento foi assim, poxa, mas essa área depende de irrigação, né? E qual que é a segurança de que aquele lugar sempre vai ter água, né? Isso. Porque o empréstimo é de 10 anos, se você parar de ter água em 5 anos, acabou, né? Você não paga metade do empréstimo. E por Ele aí não vai. consegue pagar. Além disso, é possível criar valor, né? Então, por exemplo, com
uma rede de fornecedores mais comprometidos com a governança, com sustentabilidade, meio ambiente, também são fornecedores que vão te entregar mais rápido, que vão te entregar mais qualidade, etc., né, que vão ajudar você a conquistar mercados, né. E, por último, eu, em vez de colocar em primeiro lugar, que as pessoas normalmente colocam isso em primeiro lugar, eu coloco por último, que são os riscos reputacionais. Mas antes dos riscos reputacionais, tem esses riscos, essa questão do risco financeiro e da criação de valor, né. Então, acho que isso é um pouco no DNA do nosso, do AFC, é justamente o de, deixa eu tirar aqui a apresentação, mas o DNA é justamente pensar no ESG como uma questão de negócio mesmo, né? Não é ninguém assim, como se diz, chicken soup for the soul, né? Então eu estou fazendo bem, estou me sentindo bem. Não é Eu acho abraçar que não é a bem. árvore, né? Isso tem. Exatamente. Não, porque isso gera valor, né? No final do dia gera valor. E esse exemplo que a Ana trouxe, do caso de Brumadinho, que a gente sabe que esses projetos de Minas é um estado mineiro, né? Minerário. E nada disso foi feito. E é uma coisa muito, muito complicada, porque a sociedade, a indústria, ela se retroalimenta. Se isso tivesse sido feito, se tivesse esse tipo de planejamento, ou se os novos empreendimentos surgissem com isso, olha quanto a gente poderia mitigar em termos de perda de dinheiro, de sofrimento, de realocação de recursos, de pessoas, né? É uma coisa muito séria para se pensar. Eu incluiria ali no seu, acho que no seu último slide também, Diogo, é que a forma de responsabilidade civil que a gente tem no Brasil para questões ambientais também, ela é muito ampla, né? Então, ela pode chegar, por exemplo, no IFCs, né? Dependendo do tipo de o que acontece, o tipo de acidente, ou de questão ambiental que possa envolver, quando a gente fala especificamente de questão ambiental, isso pode, de alguma forma, né, principalmente considerando aí o entendimento do nosso STJ, isso pode chegar no IFC. Então, também é importante, né, uma questão relevante aí, controlar esses riscos e inclusive, ajudar, né, a empresa que está sendo investida, o projeto que está sendo investido, de dar esse passinho a mais, né, para num estágio e poder melhorar. Por ser multilateral, tem uma série de questões aí de jurisdição, né, imunidades até, que eu não preciso entrar no detalhe agora, mas o que nós fazemos muito é um filtro interno, né? Então nós temos, por exemplo, uma área de ombudsman, que é muito interessante, até que é o nosso Compliance Office e Ombudsman Office, né? Eles fazem série de casos em que eles examinam investimentos anteriores no mundo todo, na Índia, no Vietnã, na Indonésia, no qual organizações não governamentais ou a sociedade chegou e falou: bom, por que vocês estão investindo nisso? Porque vocês estão investindo nisso, mas esse projeto tem esse problema, né? E aí o ombudsman vai analisar e vai propor as medidas corretivas internas, né? Para evitar que isso aconteça no futuro, né? Então tem uma série de casos, desde os anos 70, até esse processo de disclosure, de transparência, ele serve justamente isso, para se antecipar à sociedade, né? Fica 30 dias antes do projeto ser aprovado. Ele fica disponível no portal para receber manifestações da sociedade e tal. Né? Então é um sistema análogo ao que a gente tem nos governos, né? De consultas e tal, mas que também é levado muito a sério aqui no AFC, e por isso que a nossa assim, o nosso maior ativo é a credibilidade, né? Quando nós entramos para financiar um projeto, os clientes que antes não estavam no radar dessa questão de sustentabilidade e tudo, eles passam a se tornar referências, né? Porque até uma coisa que nós ouvimos de muitos clientes, né? Falam assim, poxa, depois que eu fiz o financiamento com a UFC, foi um saco, né? Porque todo mundo enche com 1000 perguntas e do diligence e tal. Mas depois que eu fiz, eu vi que a empresa cresceu, ela atingiu um outro patamar naquele mercado de referência, ou até de conseguir depois ter acesso a mercados de financiamento internacionais, né? Que é um pouco o que nós estamos procurando no Brasil, né? Quando a gente fala assim, poxa, vamos melhorar a lei de licitações, vamos
melhorar as concessões, vamos estruturar melhor os projetos. O que a gente está querendo com isso? A gente está querendo que venham os melhores players nacionais, que esses players se desenvolvam, que eles ganhem, que eles tragam expertise do mundo todo, que eles apliquem essa expertise no Brasil, que nós tenhamos projetos resilientes para a mudança climática, que tragam benefício à população, e também queremos trazer o que tem de fora, né? Fundos internacionais, é, fundos de infraestrutura, capital, né, que vem aqui para financiar os projetos no Brasil. Né? Eu acho que só 12% das estradas do Brasil são pavimentadas, né? Você Sim, tem um monte, né? Se pegar o estado de Minas Gerais, que a gente está falando mais aqui, tipo, um número enorme de estradas, né? é, Mas a gente pensar em iluminação pública, a mesma coisa. Vamos olhar para uma cidade é, que acabou, né, as cidades estão trocando agora pelo LED, assim, como muda a questão de segurança pública, é, as áreas centrais das cidades, né, a questão Sim, de qualidade de vida mesmo, comércio, o valor criado pelo maior movimento de pessoas, maior segurança. é. Então, assim, a gente está falando de coisas que podem mudar a vida dos É. brasileiros, né? Não, e eu noto, assim, eu tenho um cliente que é um grande operador de mobilidade urbana aqui em São Paulo, é um dos maiores, acho que ele tem a maior frota aqui em São Paulo, né, a empresa dele surgiu da antiga cooperativa que existia, de funcionários, e o que eu noto é que essas limitadas de grande porte, né, que estão principalmente na mobilidade urbana, que são essas empresas de dono, né, que crescem muito, mas elas são fechadas, né, são essas limitadas gigantescas. Uhum, Eles não conhecem, Diogo, esse tipo de. Quando fala no IFC, o pessoal acha que vai ter que falar inglês, que vai ser um negócio do outro mundo, da NASA, que é difícil. Então, assim, se fica. Se eu pudesse deixar como uma dica, assim, você foi tão didático, tão claro, né? Acho que essa mensagem só precisava chegar para essas empresas de médio porte que elas ficam assim under the radar, né? Porque quando a gente pensa numa CCR da vida, aí é mais fácil, é uma empresa gigante, é companhia aberta, né? E aí, essas limitadas de grande porte, que têm operações gigantes na área de saneamento, mobilidade urbana, elas são muito desassistidas. Eu vejo assim, o cliente, às sim, vezes, ele faz operação com capital próprio. Eu já cansei de falar, mas assim, depois, uma hora, até para a gente conversar depois, né? Eu tive essa sim, ideia de ouvindo você falar, eu falei, poxa, é tão didático, o escritório está aqui no Brasil, uhum, e são empresas que, do ponto de vista operacional, são super eficientes, né? Esse meu cliente, ele sai na você como uma das melhores empresas para trabalhar, tem uma operação para deficientes físicos em São Paulo, aquele serviço Atende, que é o mais premiado no Brasil, é gente que sabe fazer o serviço, mas sim. que tem menos, por outro lado, a sofisticação de governança ainda é baixa, né? Uhum. Sim, e olha, É, eu acho que hoje, né, por exemplo, nós temos uma área aqui no IFC que está trabalhando em projetos no horizonte de 3 a 5 anos, de 2 até 5 anos, para serem financiados pelo IFC. Então, são projetos que não são hoje, não é hoje que você vai fechar negócio, mas são projetos que você tem a possibilidade de entrar na pré-viabilidade e ajudar junto com o cliente a desenvolver. Então, por exemplo, no caso dos ônibus elétricos, veículos elétricos, né, a gente fez bastante estudos no ano passado com municípios, com potenciais concessionárias, né, de ônibus, e um dos problemas que surge é exatamente esse, ou seja, qual é o perfil das empresas que vão operar esses ônibus elétricos à medida que eu começar a ver a substituição, né? São empresas com uma governança ainda pouco madura, são empresas com uma capacidade financeira menor, quer dizer, com possibilidade até de oferecer garantias menor, né? São empresas que estão operando ali no limite da margem, né? Da sua margem de operação e que um financiamento não pode não caber dentro da operação da empresa. E você, ao mesmo tempo, um ônibus normal, padrão, né, que eles chamam, R$ 400.000, R$ 500.000, e um ônibus elétrico é US$ 1 milhão, né? Então, como que é, você faz essa ponte? É, é, lógico, os ganhos não só são ganhos
menor consumo de energia, mas também menor poluição sonora, menor poluição, ganhos redução do número de internações, porque tem menos material particulado no ar, e assim, uma série de benefícios que não se atém só à tarifa, claro, mas são muito, muito importantes para a gente conseguir sentar e discutir uma solução, né? Aí eu vou citar um projeto, um exemplo aqui muito interessante que a gente fez com o Desenvolve São Paulo, né? Que é a Agência de Desenvolvimento de São Paulo. Tem o projeto de limpeza do Rio Pinheiros, acho que foi já bastante divulgado, né? Mas é interessante entender o mecanismo por trás dessa limpeza, que é a criação de conexões e tratamento localizado do esgoto nas áreas da Zona Sul de São Paulo, que eram áreas desatendidas. Sim. A Sabesp fez um programa de pagamento por desempenho para pequenos e médios empreiteiros do setor de saneamento, né, em que eles construíam essa rede localizada de tratamento de esgoto. Isso reduz muito, não é a mesma coisa que você fazer a conexão total, né, mas reduz muito a quantidade de matéria orgânica jogada no rio. E aí, pelo financiamento do Desenvolve São Paulo, então o AFC financiou o Desenvolve São Paulo, e o Desenvolve São Paulo financiou essas empresas, oferecendo condições de longo prazo e tal. E isso permitiu com que uma coisa, né, que é muito concreta na vida das pessoas pudesse começar a acontecer, né? Eu acho que, entre outras coisas, né, a Sabesp também tem um papel super relevante nisso, mas assim, eu acho que é um dos caminhos, assim, sempre que você consegue destravar financiamento para uma dessas áreas importantes, aí os ganhos são enormes, né? Não, isso é Muito muito bom. Isso foi muito interessante, assim, esse foi um dos projetos que o governo do estado de São Paulo levou e apresentou na COP, né? Olha. O Dória tem muito orgulho desse projeto, assim, e realmente é muito interessante, porque o projeto de despoluição do Rio Pinheiros é um projeto muito antigo e que já foi muito dinheiro, né? E nunca se chegou realmente a despoluir, porque, na verdade, nunca foi tratado o problema mesmo, né? Que é essa questão, né, dos lançamentos irregulares. E ver efetivamente, né, esse trabalho sendo feito, a causa sendo tratada e poder ver os resultados em tão pouco tempo, né, porque esse projeto é muito recente. Ele é um projeto que começou, acho que o que foi 2020, ele apresentou ano passado, 2021, acho que começou em 2020 ou início de 2021. Porque, não foi? veja, nosso setor de saneamento também é uma das grandes prioridades do UFC no Brasil, é o saneamento hoje, né? E se a gente somar tudo que nós precisamos construir de rede de esgoto até 2030, 2040, são 600 bilhões de reais, é muito dinheiro. A Sabesp, só para completar a rede ali na Zona Sul, seria 30, né? Se fala em 35 bilhões de reais. Se a Sabesp investe 4 todo ano, você faz as contas, quanto tempo vai demorar para você. Então você precisa achar soluções criativas, soluções que possam trazer o benefício antes para a população. No caso do saneamento, a gente pode falar de inúmeras cidades, regiões metropolitanas que sofrem desses problemas ou de até problemas maiores. A gente, né, se falava, né, 2020, quando aprovou o novo marco do saneamento, né, se fala assim, boa, a pandemia fala que as pessoas têm que lavar a mão, mas como é que as pessoas vão lavar a mão, né? Justamente. Então aí eu acho que esse que é um ponto importante, e começar pelo mais importante, né? Eu acho que saneamento, mobilidade, são coisas que estão na veia na vida, afetam a vida das pessoas de um jeito muito. Então a gente fala assim, pô, a ESG é uma coisa abstrata, né, tal. Mas não. KPIs, mas na verdade é o setor privado ajudando a trazer esses benefícios, muitas vezes em parceria com o setor público, né, para a população, e para a vida das pessoas, né. E a Gente, contrapartida ótimo. só fazer Perdão, Ana. ponto, mas assim, a contrapartida de se investir, né, em questões igual você falou, saneamento e mobilidade,
é que no fim do dia é muito engraçado. Você gasta, né? Você tem o gasto para poder resolver esses problemas, então pode parecer, não, mas está gastando aqui. Mas, na verdade, você está economizando dinheiro, por exemplo, no setor de saúde, porque você vai começar a ter menos pessoas. Se eu não me engano, eu lembro que uma vez eu vi um dado, eu acho que existe um número de absenteísmo no trabalho ligado a problemas de doenças gastrointestinais que vem pela falta de saneamento é enorme. Então, inclusive, o setor privado também vai ganhar com isso, né? Porque ele vai começar a ter um menor absenteísmo de funcionários por esse motivo, porque as pessoas vão ficar menos doentes. É um círculo virtuoso, né? Virtuoso. É um círculo virtuoso. Muito Não, legal. gente, assim, maravilhoso. Nós atingimos aqui 45 minutos da live, então queria agradecer muito ao Diogo. Diogo, foi incrível a sua intervenção. Nossa, aprendi muito. Vamos marcar depois para a gente se conhecer, tomar um café, fazer um almoço aí. Acho que você também não conhece o Diogo, né, pessoalmente, né, Ana? Não, conheci o Diogo agora. A gente foi apresentado por uma amiga em comum, né, Diogo? Sim. Não, mas eu já estou fã do Diogo. Anotei aqui um monte de dúvida, um monte de coisa que eu já quero te perguntar. Claro, não, fico à disposição. Eu, sinceramente, quero fazer outra live com o Diogo, porque eu adorei. Eu quero ouvir mais, eu quero falar mais. Foi muito bom. Eu estou olhando aqui, a gente não recebeu comentários pelo chat, mas assim, vamos ficar em contato, Diogo. Acho que foi muito esclarecedor, né? Vou divulgar aqui a gravação depois. Foi incrível aí, esses slides que você trouxe foram muito esclarecedores para a gente conversar com os clientes e ter mais mecanismos, e depois a gente faz uma nova troca aí para ver como que a gente pode trabalhar, né, e trazer essa sofisticação, essa tecnologia toda aí de vocês do IFC para os clientes, para as empresas, né, porque é para isso que a gente trabalha. Então, gente, assim, muito obrigada, foi ótimo, obrigada a todos. A live fica gravada aí no canal do YouTube. E até a próxima. Valeu demais, Obrigado. Diogo e Ana. Tchau, Beijão. um abraço Tchau.